Sim, tá tudo pronto, preparado. Meu Deus, que história! Você gosta? Essa história, ela consegue ter de tudo. Ela tem uma história de amor linda e ela tem uma história de um milagre fantástico, incrível. Olha, é uma história que eu te garanto uma coisa: fez bem para mim e vai fazer bem para você, porque faz com que a nossa fé melhore, aumente, fique mais viva. Você já ouviu falar que a fé é um fogo que arde? Pois é, ela faz com que a chama da sua fé fique mais acesa, mais viva. É isso que eu quero dizer, mais viva. Essa história faz esse bem para você. Ouça do começo ao fim. E apenas um pedido assim muito especial. Passa lá no outro canal nosso, o canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa, porque eu publiquei lá uma história impressionante sobre uma trilha misteriosa. Duas amigas fizeram uma viagem, a Rosângela e a Luana. E aí elas foram para a montanha, se hospedaram no hotel e saíram para fazer uma trilha. E o que elas encontram nessa trilha é de impressionar. Você tem curiosidade de saber o que a Luana e a Rosângela encontraram na trilha, lá na montanha? Então eu queria que você fosse lá no canal dos mistérios. É o canal onde a gente conta as histórias sobrenaturais. Mas, Paulinho, onde eu encontro esse canal? Coloque assim no YouTube, ó, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou então abaixo aqui do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Perfeito? Conto com você. Ótimo. Agora mais um pedido. Seja membro do nosso canal. É muito importante, dá uma força muito grande para o nosso canal. O YouTube diz assim: criador de conteúdo, incentive o seu fã a se tornar membro. Porque quando ele assina o canal para você, nós do YouTube passamos a considerar e a respeitar muito mais o seu canal. Seja membro do nosso canal. Vai ser uma honra muito grande tê-los aqui. E agora, isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história impressionante desse caminhão de fogo está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, Paulinho, eu tô levantando a mão aqui. É como se alguém tivesse perguntado: quem foi que recebeu o seu nome em homenagem a um artista? Pergunta que eu faço assim de cara na minha história de hoje. Quem recebeu o nome em homenagem a um artista? Eu levantaria a mão. Meu nome é Elton. Meu pai era fã incondicional do Elton John. Elton John. E aí ele me deu esse nome. Elton John Ramos. Ó que nome, rapaz. Hã? Elton John Ramos. Daqui a pouco eu posso até revelar a minha idade. Mas o Elton John, que eu sou, Ramos, me casei com a Jaqueline, não é o Onassis, não, viu? Senão vocês começariam a rir de mim desde já. Se eu dissesse que eu casei com a Jaqueline Onassis, aí o pessoal, não, eu casei com a Jaqueline, mas não tem nada a ver com a Onassis. A Jaqueline é uma mulher, meu porto seguro. E nós tivemos um filho a quem eu e ela resolvemos homenagear, um personagem bíblico dos mais importantes, Moisés. Não foi tanto por mim, foi mais pela Jaque. A Jaqueline, ela amava a história de Moisés, a história bíblica de Moisés. Então ela, desde que nós começamos a namorar, ela chegou para mim e falou assim: teu pai homenageou você com o nome de um cantor, né? Sim. E eu quero também
colocar num filho, quando eu tiver um filho, o nome do personagem bíblico que eu mais admiro, Moisés, pelo histórico, por toda a história dele, por tudo o que aconteceu na vida de Moisés, por ele ter conduzido aquele povo naquele deserto. E através de Moisés aconteceu, de acordo com ela, o maior milagre bíblico, na opinião dela, foi quando o Mar Vermelho ele se abriu para que Moisés passasse com o seu povo, saísse daquela emboscada feita pela própria natureza marítima. Não tinha mais para onde ir. Os soldados chegando, os soldados dos egípcios, os soldados do faraó. Aí o mar se abre, segundo ela, o maior milagre bíblico. E aí eles atravessaram pelo Mar Vermelho, e quando os soldados tentaram passar pelo mesmo caminho, o mar foi se fechando onde estavam os soldados. Não, é lindo mesmo, né? É lindo mesmo. Essa imagem foi criada na minha cabeça. Então eu na hora falei, Jaqueline, Moisés vai ser o nosso filho. E o Moisés nasceu. Primeiro filho, um menino. E o nome já estava, Moisés. Curioso, falante, aquele sorriso que desarma qualquer cansaço. O nosso menino. Durante quase 4 anos eu trabalhei numa empresa de transportes, só transportava coisas pesadas, tá? Essa empresa, de transportes pesados. Essa empresa é de Campinas, a sede é Campinas. E era o que eu mais gostava de fazer. Quando eu estava rodando pelas estradas, eu amava, sabe? Ver assim o sol nascendo. Eu gostava de sair bem cedinho para ver o sol nascer e olhar assim no painel do meu caminhão as fotos da Jaqueline e do Moisés. Eu gostava de ouvir aquele ronco do motor e olhar assim pro painel e vê-los. Vida simples, né, Paulinho? Meu pai, quando colocou o nome em mim de Elton John, acho que ele imaginou que eu fosse me tornar um músico. Papai, acabei também, de acordo com ele, sendo um orgulho dele, porque ele gostava de me ver dirigindo, pilotando aqueles caminhões imensos e carregados sempre com uma carga muito pesada. Eu carregava, você tem ideia, turbina de avião, motores de navio e até turbinas para usinas, sabe? Uma vez eu dirigi um caminhão, não sozinho, mas dividindo com companheiros, um caminhão com 120 pneus. 120 pneus, pra você ter uma ideia. Então eu estava habituado a fazer esse tipo de serviço. Mas a maioria das vezes eu estava mesmo com uma carreta normal. É assim que eu resumo nesse preâmbulo de história um pouquinho da minha vida. E aí eu fui tocando a minha vida, mas de uma hora para outra, aquela empresa para a qual eu trabalhava em Campinas, ela entrou em crise e começou a cortar daqui, a cortar dali. De acordo com eles abriram a empresa assim, com transporte pesado, mais para atender usinas que estavam sendo fabricadas aqui no Brasil, feitas no Brasil. De repente perderam para uma concorrente. E um dia eu recebi com muita tristeza um aviso de desligamento da empresa. O pessoal agora encontrou uma palavra, sabe, Paulinho, que é mais bonita do que ser demitido. É a mesma coisa no fundo. Mas ao invés da pessoa dizer assim para você, você está demitido, a pessoa diz assim, nós iremos desligá-lo. Encontrar uma palavra que ameniza um pouco. Eu acho que quando a pessoa diz assim, você vai ser demitido, dói mais, né? Você vai ser desligado, parece que daqui a pouquinho vão ligar de novo, né? Não é essa a impressão que dá? Você se sente meio interruptor. Então a pessoa diz, nós vamos te desligar, mas daqui a pouquinho alguém vai dar um clique de novo, vai me ligar outra vez, ou não é? Bom,
Mas mesmo assim, quando me disseram que eu ia ser desligado, foi como levar um soco no estômago. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Conta na vida de pobre assim, né? Você é desligado, mas os boletos não desligam. Ninguém tem o interruptor dos boletos. Ninguém. E os boletos vão se acumulando. Aluguel chegou a atrasar 2 meses. A geladeira parecia um armário vazio. Jaqueline, que não é Onassis, tentava esconder o desespero. Dizia que tudo ia bem, mas eu via nos olhos dela a mesma preocupação que me tirava o sono. Moisés, o nosso Moisés, pedia um brinquedo, um lanche. Eu tinha que inventar desculpas. Eu dizia que o papai estava juntando dinheiro para algo maior, quando na verdade eu não tinha nem para a gasolina do carro velho. Até que um dia, depois de tanta procura, apareceu uma chance. Um amigo me falou que uma transportadora em Paulínia estava contratando. Eu fui lá, entreguei o currículo e, para minha surpresa, me chamaram para um teste no mesmo dia. Fiz a rota de avaliação, passei, fui aprovado. Também eu estava acostumado a dirigir aqueles caminhões os maiores. O Paulinho, modéstia à parte, quando me deram o caminhão do teste, para mim parecia, para quem dirige, um Fusca. Deu para entender? Sim. Fiz o teste, me aprovaram, e no fim da tarde o chefe, o seu Agenor, um homem de cabelos grisalhos, de fala firme, olhar calculado, me deu um aperto de mão. Elton, né? Elton. Caramba, que nome bonito você tem. Elton John. É o nome do cantor, né? Tá contratado, Elton John. Mas não é pra cantar, não. É pra dirigir caminhão. Quero ver se você é tão bom de estrada quanto parece. Saí de lá com o coração batendo forte. Era um recomeço. Nos 3 primeiros meses fiz entregas pequenas, óleo lubrificante, produtos embalados, nada perigoso. Eu era um novato e sabia que eu precisava provar serviço antes de pegar algo mais sério. Naquela sexta-feira, o relógio marcava quase 5 horas da tarde quando o telefone tocou. Era a secretária do seu Agenor pedindo para eu subir na sala dele. Eu fui. Ele estava sentado atrás de uma mesa mexendo em papéis e assim que ele me viu, levantou o olhar, soltou um sorriso contido. Elton, eu tenho uma entrega diferente para você. Carga importante. Gasolina pura. Sai amanhã cedo de Paulínia, vai até Uberaba. O cliente está com pressa. Então você precisa ser pontual. Deu uma pausa, medindo a minha reação. Eu engoli seco. Gasolina não era qualquer carga, era uma coisa séria e perigosa. Mas ao mesmo tempo, era uma chance de mostrar que ele podia confiar em mim. É muita responsabilidade, seu Agenor. Eu falei tentando disfarçar o receio. Ele assentiu firme. É sim. Mas eu confio em você, rapaz. E mais. Se fizer esse transporte direitinho, pode considerar um aumento aí pro próximo mês, tá? Essas palavras ecoaram na minha cabeça como música. Aumento de salário, reconhecimento, estabilidade. Saí do escritório quase que pulando. A gente até disfarça. Quando você recebe uma boa notícia do chefe, você não quer mostrar muita empolgação pro cara não achar. Pro cara não achar que você tá na pior, né? Então você finge assim, tudo bem. Você finge uma normalidade. Mas quando você sai da sala, dá vontade de... meu Deus! Não dá aquela vontade. Você já sentiu isso, Paulinho? Elton John já senti. E muita gente que está nos ouvindo talvez tenha sentido também. Quando eu cheguei em casa, Jaqueline estava preparando o jantar. Arroz, feijão, franguinho ensopado. O cheiro bom enchia a cozinha. E o Moisés brincava no chão com uns caminhõezinhos de plástico, imitando o barulho do motor do meu. Vrum, vrum. Dei um beijo nele e ele seguiu brincando, como criança faz.
Amor, adivinha? Falei animado. Ela virou-se com a colher de pau na mão e aquele sorriso cansado, mas bonito. Eu vou fazer uma viagem legal amanhã. Aí contei pra ela. Seu Agenor me chamou para uma entrega grande e é uma gasolina que eu vou levar em Uberaba, uma gasolina pura. Por um instante ela congelou, o sorriso sumiu do rosto dela, o brilho nos olhos deu lugar a uma preocupação imediata. Gasolina, Elton? Sim, mas tô acostumado, não é nada sério. É até uma boa oportunidade. Ele disse que se eu fizer tudo ok, tudo direito, diz que vem um aumento aí. E dei risada achando que ela fosse, né, entrar na minha, mas ela não entrou, não. Elton, aumento nenhum paga o risco de você transportar esse tipo de carga. Eu acho coisa perigosa. Você não acha? Ela rebateu com a voz trêmula e não fez uma pergunta, ela fez mais uma afirmação. Jaque, calma. Eu vou tomar todos os cuidados, é uma rota tranquila. Ela largou a colher de pau na pia, virou-se para mim com o olhar marejado. Que foi? Que foi, Jaqueline? Sei lá. Eu acho que é uma coincidência. O que foi? Você chegou em casa me contando isso agora, que você vai transportar essa gasolina. Você acredita que eu sonhei? Essa noite eu sonhei com fogo? Com fogo e barulho de uma explosão. Tanto que eu acordei assustado e suando. Eu sei que parece bobagem, besteira, mas meu coração tá apertado. Elton, eu sei que você tá empolgado e feliz. Mas não vai não. Não faz essa viagem não. Recusa essa viagem. Jaque, você não entendeu. É minha profissão. Eu tô acostumado, eu tô habituado. Eu vou ser promovido. Eu achei que você fosse vibrar comigo. Mas eu via o medo genuíno nos olhos dela. Aquele medo de quem ama e não quer perder. Eu fui até a sala. Ela me acompanhou. Quando ela me acompanhou, eu segurei as mãos delas e tentei sorrir e falei: amor, eu sei que você está preocupada, mas que bobagem. Coincidiu o sonho com fogo. Você sabe que a minha mãe, ela falava uma coisa, que quando a gente sonha com fogo é dinheiro, é grana. A minha mãe falava. Ai, não era só o fogo, teve a explosão. Tenha dó, minha mãe vibrava quando sonhava com fogo. E você sabe, a gente tá no limite. Eu não posso recusar, eu não posso perder essa oportunidade. E pelo amor de Deus, se eu disser pra ele que eu não vou, eu não perco mais a oportunidade, eu perco o emprego. E aí, o que vai ser da gente? De você? Olha a alegria do Moisés trabalhando lá. Olha lá ele trabalhando. A minha alegria é ver ele brincando assim. Mas e se algo acontecer, Elton? Do que adiantou o emprego? Do que adiantou a grana? Jaque, nada vai acontecer. É só uma entrega. Amanhã cedo, pra você ter uma ideia, de Paulínia a Uberaba não é tão longe assim. Eu vou amanhã cedo, à noite eu já tô de volta. E aí você nem precisa fazer nada aqui em casa. Eu vou levar você para comer uma pizza, tá? Você e o Moisés. Eu sabia que talvez não desse tempo para comer a pizza, mas eu falei assim para animá-la. A pizza ia ficar para um outro dia, obviamente. Confia em mim. Vem cá, Jaque, e pensa como a minha mãe. Sonhar com fogo é dinheiro, é grana.
nada vai acontecer. Ela me abraçou forte, como se quisesse me prender ali para sempre. Senti o coração dela batendo acelerado contra o meu peito. Você promete que vai tomar o máximo cuidado? Prometo. Lógico. Moisés, nessa hora curioso, olhou pra gente e perguntou: vai você viajar de caminhãozão? Eu sorri agachando para ficar à altura dele. Vou sim, meu campeão. Mas papai volta logo. E eu vou trazer alguma coisa para você de Uberaba, tá? Beraba, pai? Se você falar assim lá, o pessoal de lá fica bravo com você. Mas você vai com o caminhãozão? Com o caminhãozão, do tamanho do pai. Ele deu um sorrisinho, uma risadinha. E naquele momento, olhando para eles dois, eu soube que qualquer risco valeria a pena se fosse para garantir o futuro da minha família. Depois do jantar, Jaqueline ficou em silêncio recolhendo os pratos. A cada segundo o medo dela parecia se infiltrar em mim, mas eu não podia mais recuar, pelo amor de Deus, eu tinha dado a minha palavra. Ela teve um sonho. Besteira. Naquela noite, deitado ao lado dela, eu fiquei o tempo todo acordado encarando o teto. O som da respiração calma da Jaque e o ressonar leve de Moisés no quarto ao lado me faziam pensar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Essa preocupação da minha mulher... bobagem, né? A resposta vinha logo: eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. A viagem que poderia mudar tudo, ou acabar com tudo. Acordei antes do despertador tocar naquele dia. O relógio marcava o que? 4h20 da manhã. A casa ainda dormia. O silêncio só era quebrado pelo barulho distante de grilos e zumbidos de alguma coisa lá fora, sei lá o que era. Levantei devagar para não acordar Jaqueline. Ela dormia encolhida, segurando o travesseiro, com o rosto sereno, mas cansado. Quando eu a vi assim deitada, sabe quando dá vontade de você? Sabe quando dá vontade de você falar assim: amor, você tem razão, vou desistir da viagem. Dá vontade. Eu sabia que eu não podia. Eu sabia que era impossível, mas que deu vontade, deu. Mas eu lembrei: aluguel, conta de luz, as roupas do Moisés, a escolinha, o material, a mensalidade da escolinha, a perua que levava o Moisés para a escolinha. Vesti o uniforme da transportadora, peguei o velho boné surrado, deixei um bilhete no criado mudo: te amo. Vai dar tudo certo. Se eu voltar a tempo, tem pizza. Se não, a pizza fica para amanhã. Mas que vai ter pizza, vai. Saí, estava escuro. O ar da madrugada tinha cheiro de asfalto úmido e esperança. Peguei o carro velho, dirigi até o pátio da transportadora. E lá já havia movimento. Faróis acesos, motores roncando, sendo esquentados aqueles motores, homens com pranchetas e lanternas conferindo os tanques. Meu caminhão estava estacionado próximo ao portão. Um tanque prateado reluzente com o logotipo da empresa e o número de segurança pintado em vermelho. O reflexo das luzes fazia aparecer uma fera adormecida. O encarregado, um sujeito magro de bigode ralo, chamado Regis, veio me entregar os documentos da carga. Tá tudo pronto, Elton John. Gasolina pura. Vá até Uberaba. E o cliente quer o combustível antes das 5 da tarde. Bom, você já sabe, né? Pode deixar. Chego lá antes disso. Ele me olhou por cima da prancheta. Cuidado na estrada. O tempo tá seco. E tá tendo umas queimadas feias ali pras bandas de Ribeirão Preto.
Qualquer coisa, você pare e espera. O corpo de bombeiros está atento e está liberando as estradas. Vai na segurança, tá? Ok. Assenti com um meio sorriso e pensei, cara, a segunda pessoa falando de... Pode deixar, Regis. Eu sei me cuidar. Mas por dentro uma pontada de preocupação me atravessou. Subi na cabine do poçante, ajeitei o banco. O motor rugiu quando eu girei a chave. O painel acendeu num tom alaranjado. Gosto daquele som do motor do caminhão. E com o coração da máquina batendo junto ao meu, às 5 em ponto, o portão se abriu e o caminhão começou a deslizar para fora da transportadora. O sol estava querendo nascer. Vinha tingindo tudo de laranja. Seria o início de mais um dia e o início de uma longa viagem. Peguei a via Anhanguera. Vambora, porque tem estrada até Uberaba. Iria para Anhanguera toda a vida, como a gente fala. A estrada ainda calma, o ar fresco da manhã entrava pela janela. O rádio do caminhão ligado baixinho tocava uma daquelas modas antigas, aquelas que falam de estrada e saudade. Tudo parecia tranquilo. Por um tempo me sentia em paz. Pensei na Jaqueline, no Moisés, acordando em casa, tomando café com leite. Imaginei o sorriso dele ao ver o caminhão dele de brinquedo e lembrar do meu, quem sabe. Esses pensamentos me davam força, me faziam sentir que cada quilômetro valia a pena. Mas conforme as horas foram passando, o céu azul começou a ficar, parece que encoberto assim por uma névoa. E então, lá pelas 10:30 da manhã, algo começou a mudar. Sabe quando você sente o vento quente? O vento ficou quente. O cheiro diferente. Primeiro veio um odor forte de fumaça pesado que entrou pela ventilação e me fez até tossir dentro do caminhão, que estava fechado com ar-condicionado. Ué, estranhei. Logo depois, uma faixa escura no horizonte começou a crescer. Primeiro uma névoa e depois uma faixa assim, escura. De longe, a impressão que dava é que era uma nuvem baixa. Mas quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia que não era nuvem nenhuma. Era uma fumaça densa, escura, que formou aquela faixa. Reduzia a velocidade. Olhei ao redor. Os outros motoristas também diminuíam a velocidade. Alguns carros até paravam. O sol antes forte agora parecia um disco avermelhado, como se também estivesse em chamas. Quando o painel do caminhão marcou quilômetro 312, eu vi à beira da estrada estava em brasas. A vegetação seca ardia como se o próprio inferno tivesse brotado do chão. As labaredas dançavam como línguas de fogo retorcidas e vivas, subindo ao alto, soltando estalos que ecoavam como tiros. O calor atravessava o para-brisa. Eu encostei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor. Fiquei olhando aquele cenário, o peito apertado.
O fogo vinha rápido, empurrado pelo vento, e a distância entre ele e o asfalto, entre o fogo e o asfalto, diminuía a cada segundo. Peguei o celular e pensei em ligar para a transportadora, mas a tela não pegava sinal. Eu tentei então abrir o vidro do caminhão para respirar, e o ar quente me fez recuar. Eu tossi de novo. Senti o suor escorrer pelas minhas têmporas. Na minha cabeça, a voz da Jaqueline soava clara, quase como se estivesse ali do meu lado. Elton, eu sonhei com fogo, com explosão. Não vai. Não vai. Não vai, Elton. Besteira. Eu fechei os olhos por um instante, mas eu me vi de volta na cozinha de casa, segurando as mãos da Jaqueline. Pensei no Moisés, no brinquedo prometido. Pensei em tudo que eu poderia perder. Mas aí uma outra voz ecoou, a do seu Agenor, firme, implacável. Tempo é dinheiro, Elton John. Entrega atrasada é prejuízo. A transportadora não tolera falha. Olhei pro relógio. 11:02. 11:02 no digital. 11:02, quer dizer, não tem um horário mais preciso. Eu ainda tinha 300 quilômetros até Uberaba. E se eu ficasse parado esperando, eu perderia o prazo e talvez o emprego. E depois eu pensei, parado tá ruim, tá péssimo. E se eu andar mais um pouco? De repente, mais 1 quilômetro, 2, sei lá, venço isso. O fogo. Liguei o motor. Engatei a marcha. Atei o cinto. Segurei o volante com força. Vai dar certo. Vai dar certo. Vambora. Vambora. O fogo rugia à frente. O vento empurrava as chamas para a pista. Eu via os capins secos se curvando e se transformando em brasas. Tudo dentro de mim gritava para eu voltar. Mas agora eu já estava no meio do caminho, era pior. O acostamento já não tinha mais condição de eu parar. Talvez o desespero fosse a minha necessidade. E aí eu achei o seguinte: é melhor acelerar. Parar é que eu não posso. É melhor acelerar. O caminhão começou a andar. O ronco do motor misturava-se ao crepitar do fogo. As labaredas se aproximavam e o reflexo delas tingia o tanque de vermelho vivo. O calor aumentava a cada metro. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir nas mãos o ar dentro da cabine que parecia ferro derretido. E por um momento eu achei que o destino tinha aberto as portas do próprio inferno. E eu era o único tolo passando por elas, porque não tinha mais ninguém na pista. Mais ninguém na pista. Sabe quando você olha para a pista contrária, você não via ninguém passar? E sabe quando você está na tua própria pista, você não vê ninguém à tua frente, mas não sente ninguém também ultrapassar? Nada, nada, nada. Eu era o único naquela pista. O cheiro entrou pelas cabines, como se um bocado de carvão tivesse sido colocado no meu peito. Respirei fundo e o ar parecia cada vez mais espesso, pegajoso. A fumaça se colocava no rosto. Quando eu abri a janela só um pouco, eu fechei com medo de que a chama entrasse junto.
O painel do tanque refletia o sol atrás, uma cortina acinzentada. Tudo começou a ficar vermelho, um vermelho longo, comprido e estranho. Lembrei da Jaqueline na hora, da voz dela pedindo pra eu ficar. Lembrei dela ter dito, sonhou com fogo, uma explosão. Lembrei do sorriso do Moisés na foto presa com durex no painel. Essas imagens vieram como lâminas, às vezes me cortando, às vezes me segurando. Lembrei também do meu chefe, do tom curto do seu Agenor. Tempo é dinheiro, Elton. A frase deles unia alto na minha cabeça como um aviso, uma cobrança. Eu achei que fosse possível contornar, dar meia volta e esperar, mas a carreta era grande. Uma manobra seria impossível. Uma manobra ali seria impossível. O vento maluco, uma hora empurrava o fogo para longe, outra hora arremetia as labaredas diretamente para a pista. As chamas já lambiam partes do acostamento. Tudo era rápido e raivoso. Parecia que meu pulmão se apertou. O tanque começou a refletir as chamas como se alguém tivesse acendido um maçarico por baixo. Ele era aço inox. Então refletia as chamas e eu via pelo retrovisor. O calor veio primeiro como uma lâmina e depois como uma parede. O ar entrou quente pela vedação da janela e eu senti os pelos dos braços formigarem. Sabe, foi a primeira sensação quando formiga o teu braço. Senti os pelos do meu braço formigarem. Isso quando as labaredas tocaram o guardrail e um estalo metálico percorreu o caminhão inteiro, baixo e seco. Eu pensei, isso é o calor expandindo o metal. A gente faz algum curso, a gente lê alguma coisa. Isso é o calor expandindo o metal. O estalo virou outro e outro. O retrovisor do lado direito começou a ceder. É o calor expandindo o metal. A superfície plástica do retrovisor ficou mole. Deu pra eu ver que ficou mole. Sabe quando você sente até que aquela base plástica do retrovisor quer escorrer? Meus dedos se fecharam tão forte no volante que as juntas latejaram. A velocidade caiu, não de propósito. O caminhão perdeu a força, porque eu queria acelerar. O marcador cismava em cair. 80, 70, 60, 50. O motor tossindo. A cada rotação parecia que eu queria impor mais força, impelir mais força ao caminhão. E ele me devolvia um suspiro. Eu socava a marcha, eu empurrava, eu puxava, eu sentia o peso de 30 mil pensamentos, a maioria sobre o que aconteceria se aquilo explodisse. O estalo do tanque aumentou, um som seco, como se um papelão estalasse. O calor deformava já o metal invisivelmente. O ar parecia empurrar o meu rosto para trás. A fumaça invadiu a cabine. Tentei falar no rádio. Queria avisar quem estivesse por ali. Alô? É o tanque 17. Alguém me copia? Alô? Fogo na pista, sentido Uberaba. O chiado respondeu. O rádio só chiava, como se o mundo estivesse rasgando uma fita. Por dentro eu gritei. Não era um grito alto, era um grito que veio como um pedido de socorro direto do peito. Papai, fica com a mamãe e o Moisés.
fica com a mamãe e o Moisés. Quando eu falei isso, depois pensando, já não tinha sentido. Era a minha cabeça. Papai fica com a mamãe e o Moisés. Vi o rosto da Jaqueline em câmera lenta na memória. Ela me abraçando na cozinha. Comecei a ver coisas. Pisei no acelerador com tudo. Não por coragem, mas por desespero. A fumaça vibrava junto comigo. O cheiro da gasolina mais forte. Meu corpo inteiro entrou em modo automático. Agora, eu já não sabia mais o que fazia. Uma sombra dançou no para-brisa. Era fogo! Projetando formas como se tivesse vontade própria. Eu sentia as juntas das mãos formigarem. Quando tudo parecia condenatório, aconteceu aquilo que hoje eu ainda chamo de milagre bruto. O caminhão, no último suspiro de vontade mecânica, voltou a ganhar rotação. Um cavalo a mais no motor. O mostrador subiu devagar. 50, 55, 60, 70, 80, 85, 90. O ar depois da cortina de fogo cheirava queimado. E aí o horizonte do outro lado parecia cinzento e irreal. Eu pensei que dava para sentir o peso do braço do mundo se soltando. Passei. Passei. Passei não foi bonito. Eu tive variações mentais. O retrovisor direito estava irreconhecível, a borracha das portas tinha perdido a firmeza. O tanque tinha marcas como cicatrizes de metal. O caminhão tremia, eu tremia junto. Quando eu deixei a última língua de fogo para trás, foi como se eu tivesse saído de dentro de uma boca. A boca do inferno. A fumaça foi ficando atrás como um animal derrotado que lambeu as próprias feridas. Não tinha condição de tocar o caminhão. Estacionei no acostamento poucos quilômetros depois. Mãos trêmulas ao volante. Eu me cutuquei assim para ver se eu estava vivo. Eu não estou exagerando. Eu me cutuquei, eu coloquei a mão em mim. Primeiro, para ver se eu tinha queimaduras e para ver se eu estava vivo. Estou vivo. Não estou queimado. Embora a pele estivesse fervendo. A minha pele fervia. Desci como se a gravidade tivesse mudado. Pesado, lento, cada músculo queimando. Lá fora, eu reconstruí na minha mente a passagem do meu caminhão. E aqui um ponto para que vocês entendam. Não tinha ninguém atrás, porque não vinha carro nenhum, não passava carro nenhum naquele trecho, e não tinha ninguém na frente. Mas já não havia fogo onde eu estava. Pelo contrário, até o mato verde. Então, com o caminhão aberto, eu voltei para dentro do caminhão, sentei no meu lugar
do motorista. E ali eu sofri um apagão, porque a descarga, aquilo tudo que eu passei, a adrenalina, mexeu com o meu cérebro. Nessa que eu desmaiei, que eu não foi dormir, eu sonhei. Sonhei com a Jaqueline e sonhei com o Moisés. Bom, contar pra vocês que meus pulmões ardiam, que a camiseta tava preta de fuligem, que o som do mundo era aquele chiado do fogo na minha cabeça, tudo isso é chover no molhado como eu gostaria que chovesse. Passado mais ou menos uns 50 minutos, foi que eu recuperei, cheguei a Uberaba, fiz a entrega, obviamente que totalmente fora do horário. Mas com tudo aquilo que eu tinha passado, o regresso, o retorno, seu Agenor foi conferir depois o que aconteceu no caminhão, ficaram todos abismados. Derreter a parte plástica do retrovisor do lado do acostamento. Não foi a do lado do motorista, o retrovisor direito, o que ficava do lado do fogo. Derreteu. As borrachas da porta. Fotografaram, ficaram admirados. Mandaram inclusive, porque o caminhão é de fora, importado, mandaram as fotos disso para fora para que seja estudado. Olha, vira um objeto de estudo. Mas o maior objeto de estudo vem agora. Foi quando eu voltei em casa. Bom, aí os abraços, a história que eu contei. Aí era a hora de cada um contar a sua história. E a Jaqueline me contou que naquela noite, e eu acredito que tenha sido pela madrugada, quando eu a deixei, ela teve um sonho. Lembra do milagre? Por que ela escolheu o nome de Moisés para o nosso filho? Porque ela considerava o maior milagre bíblico, opinião dela, o Mar Vermelho se abrir e Moisés atravessar com o seu povo. E quando os soldados vieram atrás de Moisés, o mar se fechava, matando-os. E eles puderam, então, chegar à terra prometida. Ela disse que naquela manhã, ou foi durante a noite, ela teve exatamente esse sonho. Só que não era o Moisés. Quem atravessava esse mar era eu, com o meu caminhão. E aí eu comecei a contar para ela os detalhes de como foi que eu atravessei. Eu atravessei aquele mar de fogo. Fogo do outro lado da pista, fogo do lado direito e do lado esquerdo da pista. Eu passei no meio. Eu atravessei. E quando eu completei o trajeto, que eu não sei como, porque esse caminhão já estava... Porque o caminhão, entendo o que eu vou falar. Quem é experiente de caminhão sabe, o caminhão já tinha perdido a potência. Não adiantava acelerar, o motor foi esquentando, aquele calor foi esquentando, o motor foi perdendo a potência. Ele estava a 45, 40 por hora. Mas do nada. E aí é que foi o milagre. O motor ganhou 50, 55, 60, 70, 80, chegou a 90 por hora o motor. E aí eu consegui atravessar. Eu falei para ela, Jaque, era o Mar Vermelho, mas era o Mar Vermelho de
fogo. Era um mar. Eu atravessei o Mar Vermelho com o caminhão, mas era um Mar Vermelho de fogo. E então eu e a Jaqueline choramos abraçados. Naquele mesmo dia, fomos à igreja e nós relatamos a todos o milagre havido comigo. As pessoas que estavam lá assistindo ao culto, elas ficaram estupefatas quando eu disse assim: o milagre do Mar Vermelho se repetiu na minha vida. Lógico, todo mundo achou que eu fosse louco. Só que eu estava com os pelos dos braços sapecados. É um detalhe que eu queria contar. Os pelos dos meus braços estavam sapecados. Aí eu contei que eu atravessei o Mar Vermelho mesmo, porque era vermelho mesmo, de fogo. Aí contei desde que eu comecei a namorar a Jaqueline, que ela disse pra mim que ela queria colocar o nome do nosso filho de Moisés. E por que ela queria colocar o nome do nosso filho de Moisés? Porque ela considerava o maior milagre da Bíblia a abertura do Mar Vermelho para que Moisés atravessasse. Não foi o Moisés, o nosso filho, o nosso menino, graças a Deus, fui eu. A igreja inteira chorou. A igreja que num momento me julgou, sei lá, louco. O que esse louco está falando? Que o Mar Vermelho se abriu para ele? Como é que esse louco está falando que o Mar Vermelho se abriu para ele? E eu falei, é o Mar Vermelho mesmo, mas o Mar Vermelho de fogo. Era naquele momento em que as estradas paulistas estavam pegando fogo. Isso não faz muito tempo. Então, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu relato essa história hoje para você como o maior milagre da minha vida. O milagre que começa quando eu comecei a namorar a Jaqueline. E ela me contou que o nosso primeiro filho teria o nome de Moisés. Encerro a minha história dizendo que na estrada a gente carrega carga, medo e fé. Mas no fim, é Deus quem dirige. Tempo se passou desde aquele dia. Hoje sou um homem diferente, mais calmo, mais prudente e, acima de tudo, muito mais grato e com muito mais fé. Não trabalho mais com o seu Agenor. Trabalho agora numa outra transportadora pequena. Continuo na boleia de um poçante, porque essa é a minha vida. Meu menino já cresceu, o Moisés. Esperto, curioso. Adora quando eu conto histórias para ele. A Jaque continua sendo o meu alicerce. É quem me espera com café e sempre com um sorriso. Hoje, quando eu escrevo estas linhas, o caminhão está parado lá fora. O sol se põe atrás do morro. O vento traz aquele cheiro bom de terra. A estrada me ensinou que a vida é feita de curvas perigosas, mas também de retas tranquilas. E que os milagres acontecem. Me perdoa, Deus, se for pecado. Mas eu, Elton John Ramos, que não virei o cantor que meu pai esperou que eu virasse, mas virei o caminhoneiro honrado, de quem ele sempre se orgulhou. Eu, Elton John Ramos, caminhoneiro,
marido da Jaqueline, pai do Moisés, quero afirmar para quem quiser ter fé, como eu tenho hoje, que o milagre do Mar Vermelho aconteceu comigo. Aconteceu comigo. O Mar Vermelho era fogo, de um lado e de outro, e se abriu para que eu atravessasse. Ficarei aguardando os comentários de todos vocês. We come on the sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roll. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so break up. I wanna go home. Hoist up the John B. sails. See how the mainsail set. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I want to go. I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go. First mate, he got drunk. Broke up the people's drum. Constable had to come and take him away. Sheriff Johnstone, why don't you? Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é o seu amigo Washington Santos, aqui do Jardim Palmares. Nossa, que história maravilhosa. Que história emocionante. As estradas da vida têm seus perigos, mas também têm suas curvas que nos dão a salvação. Vimos a ação de Deus na vida desse homem, que se apegou a seu filhinho, Moisés, e a sua esposa Jaqueline. E foi isso que o incentivou a seguir em frente junto com a presença de Deus, né? Porque ela estava rezando por ele. Vemos que Deus faz milagres e que nos protege a todo momento. Bom dia, Deus abençoe você. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rádio Capital. É a Sandra de Mulher, Minas Gerais. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Para aquele que crê em Deus, tudo é possível. E milagres existem sim, é só a gente ter fé, né? Mas que ele arriscou, tá? Nosso Deus, ele arriscou muito, mas parabéns para ele, né? É uma vitória na vida dele e ver a presença de Deus, né? A gente vê a presença de Deus na vida das pessoas. Felicidade para você, meu amigo, mas não arrisca mais não, tá? Um abraço, Paulinho. Bom dia, Paulinha, aqui é a Xavier do Jabaquara. Renasceu de novo a fé dessa mulher, ele focado na família dele. Deus abençoou para que ele passasse isso, que como a fé, tudo que a gente vai fazer, desde o momento que a gente levanta até a hora de retornar para casa, agradecer para que Deus ilumine a nossa saída e a nossa chegada. O Espírito Santo sempre esteja com a gente, né? Isso é prova que a fé pode transformar a vida. Bom dia, Xavier do Jabaquara. Bom dia, Paulinha, aqui é a Xavier do Jabaquara. Renasceu de novo a fé dessa mulher, ele focado na família dele. Deus abençoou para que ele passasse isso, que como a fé, tudo que a gente vai fazer, desde o momento que a gente levanta até a hora de retornar para casa, agradecer para que Deus ilumine a nossa saída e a nossa chegada. O Espírito Santo sempre esteja com a gente, né? Isso é prova que a fé pode transformar a vida. Bom dia, Feliz de Jabaquara. Ô, meu amigo, tô até emocionado aqui, hein, Paulinho? Puxa vida. Vivi nessa história assim, hein? Senti assim na pele essa história desse meu amigo aí, viu? Rapaz, você é um grande guerreiro, viu? Você atravessou o mar. Você é um guerreiro mesmo, viu? Com gasolina e tudo, hein? É a proteção de Deus, né? Quem tem Deus tem tudo, né, Paulinho?
Deus abençoe todos nós aí. E parabéns para esse guerreiro aí. E o Moisés também. E Moisés, você tem um pai que é um pai muito bom, um pai guerreiro, hein? E a Jane também, viu? Deus abençoe vocês aí. Um abraço. So break up. I wanna go home. First mate, he got drunk, broke up the people's throne. Constable had to come and take him away. Sheriff Johnstone, Sheriff Johnstone, why don't you leave me alone?